Olá, queridos e amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos. Eu louvo e bendigo a Deus pela oportunidade de poder então acolher a cada um de vocês através do nosso canal do YouTube, onde nós temos a oportunidade a cada dia de podermos então meditar e partilhar a palavra de Deus. E chegamos hoje, nessa quarta-feira santa, dia 28 de março de 2018, e a liturgia nos propõe para a reflexão o Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículos de 14 a 25, que vai nos narrar o seguinte: Um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: Que me dareis se eu vos entregar Jesus? Combinaram 30 moedas de prata, e daí em diante ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia dos pães sem fermento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade e procurai certo homem, dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a ceia pascal em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a ceia pascal. Ao anoitecer, Jesus se pôs à mesa com os 12. Enquanto comiam, ele disse: Em verdade vos digo, um de vós vai me entregar. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a perguntar-lhe: Acaso sou eu, Senhor? Ele respondeu: Aquele que serviu comigo do prato e vai me entregar. O Filho do Homem se vai, conforme está escrito a seu respeito. Ai, porém, daquele por quem o Filho do Homem é entregue. Melhor seria que tal homem nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia dessa Semana Santa, ela quer nos ajudar a poder então compreender, para que possamos então bem celebrar o mistério da paixão, morte e ressurreição. Estamos acompanhando no decorrer da semana, na primeira leitura, o Cântico do Servo Sofredor. Hoje, na primeira leitura, o terceiro Cântico do Servo Sofredor. E é interessante que alguns dados nos chamam a atenção nesse terceiro cântico, onde então são acentuados os sofrimentos do servo de Javé, também a hostilidade, perseguição, violência, fracasso. Como discípulo, então, o servo do Senhor não diz o que lhe agrada, mas sim o que tem por missão de transmitir, ou seja, a palavra de Deus. E é interessante porque o servo também é aquele que se coloca em constante atitude de escuta de Deus. Porque como pode então, ou melhor dizendo, como podemos, também nós, proclamar a palavra de Deus se nós não ouvirmos aquilo que é a vontade dele? Então é preciso estar em constante atitude de escuta, para que assim então possamos ouvir e proclamar aquilo que Deus então nos manda. Mas é interessante também porque o servo do Senhor, ele não lhe opõe resistência, pelo contrário, confia e se abandona plenamente nos caminhos do Senhor, porque sabe que Deus então está com ele, que Deus jamais irá lhe abandonar. E nos diz aí, a primeira leitura, o Senhor, ele é o meu auxiliador. Que bonito essa postura, essa atitude do servo. É aquele que confia a tal ponto em Deus e sabe que Deus não irá lhe abandonar, que Deus então irá intervir na história e fazer justiça. E na nossa vida também passamos por dificuldades no seguimento ao discipulado de Jesus Cristo. Muitas vezes somos perseguidos, caluniados, e muitas vezes até mesmo atentam contra a nossa própria vida, contra a nossa integridade física, tentando nos abalar. Mas não podemos deixar-nos, então, seduzir pela tentação de pagar o mal com o mal. É preciso fazer a diferença.
ser de fato esse porta-voz, esse canal da graça de Deus. E um servo de Deus não age com violência. A campanha da fraternidade nos chama a atenção justamente para essa realidade. É preciso superar toda estrutura violenta que se instaurou no meio de nós, até mesmo nos nossos relacionamentos, a maneira então de conversar, agredimos o nosso irmão com palavras. E tudo isso requer de nós conversão, mudança de mentalidade. Porque o Senhor, Ele é o nosso auxiliador, Ele que nos abriu os ouvidos para ouvir a sua palavra. E assim, quando nos abandonamos plenamente, na confiança, no amor desse Deus, não há como voltar atrás. Até, muitas vezes, tentamos, passa em nossa cabeça, mas não há como, porque onde quer que vá, nós estaremos sempre pensando naquele que deu sentido e orienta toda a nossa vida. E voltando então para o Evangelho de hoje, o Evangelho nós temos mais uma vez Jesus que está preparando então a Páscoa para poder então celebrar com seus discípulos. E os discípulos então perguntam: onde queres que façamos preparativos para a Páscoa? E Jesus instrui, orienta eles aonde deve ir, o que devem dizer para poder então alcançar ali um lugar. E assim os discípulos o fazem. Vão até a casa do homem que lhe cede o espaço para que possa cear. Então, Jesus com seus discípulos não tem nem mesmo lugar para poder então se reunir, se encontrar. E olha que essa foi ou ainda é a história de muitas comunidades nos dias de hoje. Comunidades que começaram nas casas, celebrando nas garagens, toda aquela dificuldade de leva material de celebração, retira e faz isso, aquilo outro, e evento. Tudo isso então foi necessário para que pudesse então crescer a comunidade e alcançar um espaço para poder então se reunir, se encontrar. Jesus nem isso tinha com seus discípulos. Então, ali Jesus instrui, fazem todos os preparativos, e nesse mesmo ambiente Jesus então anuncia mais uma vez que um dos discípulos iria lhe trair. E todos ficando tristes começam a se perguntar um por um: será que serei eu? E ali então Jesus vai dizer: olha, aquele que comeu do mesmo prato que eu, esse vai me entregar. Jesus sabia quem iria lhe trair, porque Jesus conhecia os discípulos, ele conhece o coração de cada um, sabe o que se passa dentro de cada um. E assim também é conosco. Ele conhece a mim, conhece a você. Então não tente esconder, porque Jesus conhece o nosso coração. E quando nós tentamos esconder algo de Deus ou das pessoas, enganamos nós mesmos. Então é preferível permanecer na verdade. Errou, não tenha vergonha. Se levante, vá se reconciliar com Deus através do sacramento da confissão. Porque o Senhor sempre nos oferece uma nova oportunidade de recomeçar a nova história. É uma pena que a história de Judas não foi diferente. Ele que lá no começo do Evangelho tinha acertado com os fariseus de entregar Jesus por 30 pratas. E 30 pratas era o preço de um escravo na época de Jesus. É esse o preço a qual Jesus foi vendido, pelo preço de um escravo. E assim então, os discípulos ainda sem compreender, eles vão seguindo, buscando então deixar-se iluminar pelos ensinamentos de Jesus. Mas Jesus então vai dizer que toda essa situação ela tem que se cumprir, porque é esse o projeto do Pai, ou seja, todo esse desenrolar desses conflitos a qual Jesus trilhou então com as autoridades religiosas, vai ter um desfecho triste, que é a morte de Cristo na cruz. Como ele mesmo diz, olha, o Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele, mas, contudo, ai daquele
que então trair o Filho do Homem. Seria melhor que nem tivesse nascido. E Judas então pergunta: Mestre, serei eu? Jesus responde: Tu o dizes. Então, queridos amados irmãos, a grande traição de Judas foi justamente se levantar da mesa. Porque o levantar-se da mesa na cultura judaica significa romper a comunhão. Por isso, nos dias de hoje, nós então ainda temos resquícios da importância da mesa, e quando vamos retirar da mesa pedimos licença para a pessoa. Por quê? Quando nós levantamos, significa que nós não comungamos desse mesmo ideal da pessoa. E essa foi a postura de Judas, que não comungava desse projeto de salvação do Pai através do amor, da fraternidade. Judas não concordava e por isso ele se levanta e vai entregar Jesus. E na nossa vida, será que nós não traímos Jesus de uma forma ou de outra? Será que as nossas atitudes são todas de fidelidade ao projeto do Pai? Então, fica para nós essa reflexão para que possamos dar essa resposta em oração, em atitudes concretas, na presença de todos os nossos irmãos marginalizados. Por isso, nós então rezamos com o salmista de hoje: Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Este é o tempo favorável, o tempo de vida nova. E que nós não percamos esse tempo, aproveitemos ele intensamente, para que assim possamos fazer a experiência da misericórdia e do amor de Deus e levemos também outros irmãos a fazerem essa mesma experiência, que pode e quer transformar a vida de toda a humanidade. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu amado irmão e irmã, muito obrigado a você que faz parte dessa nossa família, desse nosso canal do YouTube. Muito obrigado você que ajuda-nos a divulgar, a compartilhar esse vídeo, esse canal. E você que ainda não inscreveu ainda, por favor, é fácil, clica aqui embaixo em inscrever-se. Venha também fazer parte dessa família. Ajude-nos também a evangelizar. Assuma também, levante essa bandeira de poder então ser um arauto da evangelização. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora das Dores, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês, fique na paz do Senhor. Até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero por você.